tudo bem? Aqui é o professor André Menezes, o brabo da biologia, para mais uma aula do Preveste UEA. Eu uso camisa preta, calça jeans, estamos em um estúdio de TV e eu usarei tela interativa para anotações. E para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema quentíssimo da nossa prova da UEA. Nós vamos falar sobre verminoses. E vamos ver o que eu separei para vocês aqui. Olha só. No Brasil, a cistercose tem sido cada vez mais diagnosticada nas regiões sul e sudeste, tanto em serviços de neurologia e neurocirurgia, quanto em estudos anatomopatológicos. A baixa ocorrência de cistercose em algumas áreas, como nas regiões norte e nordeste, pode ser explicada pela falta de notificação ou porque o tratamento é realizado em grandes centros, como São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro, o que dificulta a identificação da procedência do local da infecção. Com relação à cistercose humana, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso, né? Vamos fazer essa análise daqui a pouco e vamos à nossa explicação sobre cistercose. Mas primeiramente a gente tem que fazer a diferenciação entre teníase e cisticercose. São duas doenças diferentes. E para isso a gente tem que conhecer um conceito básico, que é o conceito de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Quando nós temos um ciclo heteroxênico, que é quando o parasita necessita de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, em um desses hospedeiros, ele vai realizar a reprodução assexuada. Chamamos esse hospedeiro de hospedeiro intermediário. E quando o parasita realiza a reprodução sexuada, a gente chama esse hospedeiro de hospedeiro definitivo. E como o ciclo da tênia é um ciclo heteroxênico, eu vou ter hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. E isso vai ser importantíssimo para a gente definir qual doença vai afetar o ser humano ou o animal. Tudo bem? E vamos aqui para a nossa análise então. Aqui nós temos, né, um ciclo da nossa cisticercose e nesse ciclo nós vamos ter alguns personagens. Veja que aqui nós temos o ser humano, que tem uma tênia em seu intestino. Então, se o ser humano tem uma tênia no seu intestino, o ser humano, ele tem teníase, certo? Porque ele possui uma tênia. Essa tênia vai fazer reprodução sexuada no ser humano, logo o ser humano é o hospedeiro definitivo. Muito bem. Dessa reprodução sexuada que a tênia faz, ela libera ovos que vão ser liberados no ambiente. E a falta de saneamento básico vai fazer com que animais, como o boi ou o porco, sejam contaminados ingerindo os ovos da tênia. Nesse caso, a tênia vai evoluir para formas chamadas de oncosfera, que é uma larva, e depois vai virar pequenas larvas capsuladas no músculo, chamada cisticercos. Então, o boi ou o porco, eles vão ter cisticercos em sua carne. Logo, a doença que o boi e o porco vão ter chama-se cisticercose, certo? Lá, essa larva que realizou reprodução assexuada nesse indivíduo vai fazer com que eles sejam no ciclo o nosso hospedeiro intermediário. Lembrando que o agente do boi é a tênia saginata, e se eu tivesse o porquinho aqui, olha só o porquinho, meu Deus, que porquinho é esse, né? Se eu tivesse o porquinho aqui, ó, o porco, a tênia do porco é a tênia solium, tá? Que é uma tênia diferente da tênia saginata. Então, os dois são hospedeiros intermediários e os dois têm cisticercose. E quando o ser humano come carne mal cozida, mal assada desses animais, contendo esses pontinhos chamados cisticercos, ele tem o cisticerco evoluindo e virando uma nova tênia no ser humano e o ciclo se repete. Muito cuidado, porque
Porque é nessa hora que você, meu amigo, vai cair numa pegadinha, mas uma pegadinha terrível. A pegadinha mais manjada que existe, cara. E tu não pode cair nesse tipo de pegadinha, não. Que é qual? Quem come carne com cisticerco, pega cisticercose. Não! Não! Pelo amor de Deus, não caia nessa pegadinha! Por quê? É a famosa pegadinha do trocadilho, amigão. Se você come carne com cisticerco, o cisticerco vai evoluir e virar uma tênia dentro de você. Então, você vai ter teníase. Compreendeu? Cisticercose é quem tem o cisticerco na carne, na sua carne. Aí eu chamo de cisticercose. No caso, o ser humano vai ter uma tênia. Logo, a doença dele é teníase. Beleza? Então, se você come carne contendo cisticerco, o cisticerco vai evoluir e virar uma tênia, certo? Então, prof, no caso aqui, o ser humano comeu a carne com o cisticerco mal passada. Então, o cisticerco evoluiu e virou uma tênia, logo o ser humano tem teníase. Perfeito! E quando que o ser humano vai ter cisticercose? Gente, o ser humano vai ter cisticercose quando acontecer isso daqui. Olha só bem para cá agora. Quando, por acidente, ele ingere ovos de tênia. Mas atenção, não é qualquer tênia. Só se ele comer ovos de tênia solium, que é a tênia do porco. Ai, prof, por isso que eu não como porco. Gente, não tem nada a ver. Entenda que os ovos vão ser liberados nas fezes de uma pessoa doente. Então, o ser humano que tem teníase do porco, se não houver saneamento básico onde ele mora, ele pode ingerir ovos de tênia solium. E esses ovos de tênia solium vão para a carne do cara, indo para o cérebro dele, para os músculos dele, para os órgãos dele. E nesse caso, o ser humano, ele vai ser hospedeiro intermediário igual o porco. Igual o porco. Vai acontecer reprodução assexuada dentro dele. E ele vai ter um monte de cisticercos em sua carne. Então, a doença que ele vai ter é cisticercose. Compreenderam? Então, a diferença entre teníase e cisticercose é em qual indivíduo ele vai ingerir. Se ele ingere ovos de tênia solium, ele vai ser hospedeiro intermediário, ele vai ter cisticercose, porque ele vai ter cisticercos em sua carne, em seu cérebro. Dá uma olhada aqui, ó, o cérebro da pessoa com esse monte de buraquinho. Tá vendo isso daqui, gente? Isso daqui é o que a gente chama de neurocisticercose. Cada buraquinho desse que tu vê no cérebro da pessoa é uma larva cisticerco que vai se alimentar, que vai ficar encapsulada, gerando lesões ali. Resultado, é uma doença de difícil tratamento, em muitos casos nem cura existe, certo? E você pode pegar a ingestão dos ovos de uma tênia solium na água contaminada, ou muitas vezes até na autocontaminação. A pessoa vai lá no banheiro, suja sua mão lá de Nutella, não viu? Levou a mão à boca, ai meu Deus, a pessoa se autocontaminou. Exatamente. Agora, a doença que eu vou pegar comendo a carne com cisticerco mal passada, essa é a teníase. O cisticerco vai eclodir e evoluir uma tênia no intestino da pessoa. Para a teníase você tem tratamento, você tem cura. Para a cisticercose, isso é muito relativo. Além de ser um tratamento muito, muito complicado, a cura muitas vezes não é possível, certo? Bem, então já sabemos a diferença entre um e outro. Agora, opa, alguém me chamou? Gui, meu parceiro Gui, manda aí, cara. Ei, Brabo, por que somente a tênia solium pode causar a cisticercose?
Olha só que ótima pergunta. Gente, por que a Taenia solium, somente ela pode causar cisticercose? A Taenia solium, gente, ela é muito mais resistente que a Taenia saginata. Ela é tão tolerante, principalmente, aos nossos ácidos e enzimas do sistema digestório. Já ali, os ovos da Taenia saginata, elas são mais sensíveis e acabam não eclodindo ali a ponto de você ter um cisticerco na carne da pessoa. Mas o da Taenia solium, ele é extremamente resistente, ele consegue passar por essas barreiras químicas da gente e simplesmente insistar formando os cisticercos. Beleza? E bora lá corrigir a nossa questão. Em relação à cisticercose humana, então, verdadeira ou falsa? Na cisticercose, o ser humano é o hospedeiro definitivo? Falso! Acabamos de ver que ele é o hospedeiro intermediário. A cisticercose e a teníase são duas doenças diferentes, causadas pelo mesmo gênero de parasita em fases diferentes do seu ciclo de vida. Verdade. Em um, o ser humano é o hospedeiro definitivo, em outro, o ser humano é o hospedeiro intermediário. Quando os ovos do verme são ingeridos por porcos ou bois, o parasita se aloja nos músculos do animal e cresce, assumindo a forma de cisticerco. Ao ingerir a carne com cisticerco, o ser humano se contamina e desenvolve cisticercose? Falso! Se eu como carne com cisticerco, o cisticerco evolui e vira uma tênia. Então a doença será teníase. Então, gente, a minha resposta é a letra C. Falso, verdadeiro e falso. E vamos para mais uma questão aqui. A elucidação do ciclo de vida de um organismo parasita e o conhecimento de suas características biológicas são essenciais para a determinação correta das medidas profiláticas contra a respectiva enfermidade por ela causada. No caso da contaminação pelo amarelão, que é uma ancilostomíase, esta ocorre. E vamos, então, para a explicação. Gente, ancilostomíase é o que a gente chama de amarelão, causado pelo ancilostoma duodenale, um verme nemateuminto. Como é que funciona o ciclo dessa doença? Essa doença, gente, ela se instala quando, pela falta de saneamento básico, uma pessoa acaba fazendo caquinha no ambiente. Como ela faz caquinha no ambiente, você vai ter presente nas fezes da pessoa doente larvas, certo? Larvas que vão eclodir no solo. E aí a pessoa vai andar descalça, olha só o pezinho da princesa, certo? E ao andar descalço, as larvas vão penetrar pelo pé da pessoa, pela pele da pessoa. E aí esse verme vai fazer o seu ciclo reprodutivo e vai causar lesões intestinais com sangramentos, fazendo a pessoa ter perda sanguínea nas fezes e ficando com o aspecto da pele anêmico, amarelado, causando ali apatia, cansaço e indisposição. Por isso que a gente chama essa doença de amarelão, por causa disso. Então, o verme ancilóstoma, ele se instala desta forma, gerando esses sintomas. É o famoso sintoma do Jeca Tatu, não é verdade? Por isso, gente, que nessa questão, a nossa resposta vai ser letra E, no solo, por meio da penetração de larvas nos pés descalços. Por isso que a principal medida profilática para o amarelão é andar calçado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje falamos sobre verminoses, certo? Sigam aí o Preveste UEA nas redes sociais, certo? E acompanhe a gente, galera. Um abraço do Brabo. Valeu, tchau!